Histórias assombradas. A maledite e o encosto na minha casa. Vamos ver. Oi, Aninha, meu nome é Fulana e escrevo do interior de Goiás. Bem, o canal acompanhou toda a minha adolescência. Eu assisto há muitos anos e presenciei o lançamento do Relato Especial 200. Atualmente assisto seus vídeos todos os dias. Eles me acompanham nos afazeres domésticos. Pode ler tranquilamente que os nomes já foram trocados. Ana, eu preciso iniciar esse relato alguns anos antes dos fatos de verdade. Desde criança sempre tive lembranças de um rosto que eu nunca tinha visto na vida, que era o rosto de um rapaz. Não era em sonho ou algo do tipo, era uma lembrança real e eu sabia que eu iria conhecê-lo com 16 anos. Esse rosto sempre esteve comigo, mas eu fui esquecendo com o passar dos anos. No final de 2017, já com os meus 16 anos, eu vim a conhecer o amor da minha vida e atual marido, os nomes já foram trocados, e atual marido, Vitor. Nos conhecemos pelo Facebook e a química foi de primeira, logo nas primeiras mensagens. Ali, de alguma forma, eu já sabia que seria diferente com ele, que seria mais intenso. Depois de alguns dias de conversando ali por mensagens, resolvemos nos ver por chamada de vídeo. E qual seria a minha surpresa em reconhecer aquele rosto? Era o rosto da minha lembrança. Eu o vi em fotos, mas os ângulos e os efeitos não me permitiram ter certeza. Dito e feito, logo demos início ao nosso relacionamento à distância, pois ele era de outro estado, no sul. Vitor e eu passávamos dias seguidos em ligação, até mesmo na escola. O assunto era infinito, afinal eu tinha muito o que perguntar sobre ele e vice-versa. Dormíamos em ligação, fazíamos as refeições e até tomávamos banho juntos. Era perfeito, os primeiros meses de uma paixão. Era lindo, mas nem tudo são flores, né? Éramos menor de idade e não tínhamos permissão dos nossos pais para nos vermos. Ana, o meu pai não era rico, mas sempre vivemos de forma confortável e nunca me faltou nada. Então o problema de fato não era dinheiro, só não confiavam em me deixar viajar mesmo. Eu sofri muito até 2020, que foi quando ele finalmente veio me visitar. Aguentamos firme e finalmente estava acontecendo. Ele chegou em junho para passar 2 semanas, que acabaram se estendendo para 1 mês. Foi perfeito, melhor do que eu jamais poderia imaginar. A todo instante parecia que já nos conhecíamos. Passeamos muito, mostrei a ele os melhores lugares da minha cidade, fomos conhecer os meus avós que moram na fazenda, e ele sempre muito educado, muito prestativo. Olha, era a realização de um sonho mesmo. Aproveitei esses momentos com todas as minhas forças e passou muito rápido, como podem imaginar. Ele foi embora no final de julho e eu me senti a bela em crepúsculo, lua nova. Levou toda a alegria com ele. Era estranho ver que as coisas que sempre fiz sozinha na minha casa já não tinham mais graça sem ele junto. Então logo dei um jeito de garantir a minha passagem para o sul. Eu não podia ficar sem uma data específica para vê-lo. Eu precisava ter certeza que o veria novamente naquele ano. Comprei as passagens para outubro, com a volta marcada para novembro. Ansiosa para minha primeira viagem de avião, que deu tudo certo, cheguei numa sexta-feira, conheci os pais dele, correu tudo bem. Me hospedei na casa dos meus sogros, e fui muito bem recebida. Conhecer novos lugares é sempre incrível, ainda mais ao lado de quem a gente ama. E vocês devem estar se perguntando, né? Tá, onde tá a maledite e o sobrenatural dessa história? E ele começa agora. Fomos conhecer uns amigos e beber alguma coisa na praça, local onde normalmente eles se encontravam. E foi lá que a bendita apareceu como amiga, entre aspas, do Vitor. Ela não era espalhafatosa, nada disso, mas nós sempre sabemos quando devemos nos atentar a alguém. E aquela garota definitivamente estava me deixando em alerta.
pela forma como ela olhava para ele e ria das piadas. Deixou subentendido que ali havia um sentimento maior do que amizade. Sempre muito discreta, exceto pelo cabelo. Enfim, esse foi o único contato que eu tive com ela. Presencialmente, é claro, pois ali a guerra tinha acabado de começar. Bom, com o fim da viagem chegando, comecei a me perguntar o que faria com o meu relacionamento. Continuaríamos à distância? Eu nunca fui de meios termos, então eu tomei logo a iniciativa e pedi ele em casamento. Sim, assombrados, eu mesma quem pedi. Ele, todo envergonhado, aceitou meu pedido. Então fomos planejar quem se mudaria para o estado de quem. Decidimos que primeiro iríamos começar a trabalhar e juntar dinheiro. Deixaríamos a decisão para depois. E assim eu fiz. Voltei para o meu estado, consegui um emprego para voltar a tê-lo pessoalmente. No meio desse período, meu pai ofereceu ajuda. Disse que ajudaria nos custos da casa, dos móveis, facilitando assim para que ele viesse para o meu estado, entendeu? Ao invés de eu ir para o dele. Eu acredito que essa ajuda do meu pai foi muito proposital. Ele não queria a filha mais velha morando longe dele. Recebi a ajuda de bom grado e agradeci. Vitor veio morar aqui em setembro de 2021. E aí começam os meus problemas. A casa em que fomos morar já tinha um histórico de moradores, não era nova. Quem nos alugou não nos disse que alguém havia morrido na casa. Só fui descobrir no final do ano passado, buscando respostas para os fenômenos que aconteciam nela. Guardem essa informação. Nos primeiros meses estava tudo tranquilo. Vitor logo tratou de se empregar também, mas ele não conseguia parar em nenhum emprego. Era até estranho. Ele já tinha passado por vários estabelecimentos da cidade e não conseguia se firmar. O que veio em seguida foram as brigas. E eu sei que a convivência traz isso junto com a rotina, mas era assim no nível absurdo. Não nos entendíamos nem sobre questões superficiais. Estávamos nos matando por literalmente qualquer coisa. A convivência estava um inferno. E eu, como jogo baralho desde os 12 anos, fui tentar tirar isso a limpo. Baralho? Ou cartas? Eu não obtive muito resultado, já que a maioria das pessoas que joga baralho não consegue ler para si mesma. Não conseguem ler para si mesmas. Então eu fui buscar ajuda da única pessoa que tinha como me ajudar. A mãe de santo do meu marido, que sempre foi da Umbanda. Ele sempre foi da Umbanda. Bom, ligamos para ela em busca de um esclarecimento. Contamos o que estava acontecendo, que os caminhos do Vitor estavam trancados. Contamos que estávamos quase nos separando devido à convivência ruim, que estava muito difícil. Ela, então, embaralhou as cartas e fez a leitura. Mãe Jana, é isso? Ou mãe Jana, falando agora. A mãe de santo lá, nome fictício. Ela disse assim: meu filho, o problema não é com você, é com ela. Alguém do passado fez um trabalho para que ela se esfriasse com você. É trabalho para término. Isso está afetando você junto. Fiquem tranquilos que nós vamos dar um jeito nisso. Ogum está lutando muito por ela. Agora eu de novo, a moça aqui do relato de novo. Bom, eu fiquei me perguntando quem poderia ter sido e como um estalo veio na minha cabeça a Maledite. Era a única pessoa que não estava feliz com a vinda dele para o meu estado, que vivia postando nas redes sociais a sua insatisfação. E é claro, a única pessoa que não gostava de nós dois juntos. Eu não tive muito contato com ela, já que sou de outro estado, mas eu sempre a tive nas redes sociais. Sempre senti uma rivalidade, daquelas que você posta uma foto e a pessoa vai lá e posta outra logo em seguida. Curtia coisas românticas que eu postava pro Vitor e as que ele postava para mim. E sempre estava me stalkeando. Mãe Jana passou alguns banhos para nós e para casa. Disse que o trabalho mandado ficaria com a remetente. E realmente, as brigas deram uma diminuída em casa. O Vitor se firmou em um trabalho e parecia que estava tudo bem.
Só que aí é que começa a outra parte do relato. O ser que morava junto conosco, que de alguma forma se fortaleceu nesse período de desfazer o trabalho, ele talvez se fortaleceu com as brigas fervorosas ou também com a bagunça da casa. Nesse momento, eu estava trabalhando em uma farmácia e durante os plantões eu não conseguia deixar a casa arrumada. Objetos começaram a se movimentar diante dos nossos olhos. Estávamos deitados na cama e o ventilador que estava em cima do baú começou a ser arrastado para o lado. Ele ia cair no chão se eu não tivesse pego antes. Coisas caíam no chão sem motivo algum, principalmente quando um de nós estava sozinho na casa. Eu nunca fui médium de visão. Eu sou médium empata. Mas infelizmente o meu marido é. E o que eu vou relatar aqui foi um fato que ocorreu com ele. O Vitor estava tirando a moto da garagem para ir ao mercado. Durante a noite, quando pensou consigo... O Vitor estava tirando a moto da garagem para ir ao mercado durante a noite. Quando pensou consigo mesmo, bom, eu já volto. E ficou surpreso ao ver que algo o respondeu por telepatia, dizendo, tá bom. Ele se virou e viu o que lhe respondeu. Era um ser de mais ou menos 2 metros de altura, todo corcunda, de pele pálida, que estava sorrindo para ele do portão de casa. Ele, assustado, saiu sem nem trancar o portão. Eu só fui ficar sabendo dessa história quando iríamos nos mudar. Ele disse que não queria que eu ficasse com medo. Mal sabia ele que eu sempre me sentia observada lá, que eu tinha pesadelos constantes e que, em hipótese alguma, eu conseguia dormir sozinha em casa. Mas como disse, eu não sou médium de visão e agradeço todos os dias por isso. Naquela casa, você podia dormir o tanto que fosse, mas sempre acordava exausto. Era sempre um peso estar nela. Dava para sentir ao entrar pelo portão. Bom, dividimos a nossa casa com esse ser até não aguentarmos mais. Tomamos a decisão de voltar para o sul. E mesmo enquanto arrumávamos as coisas para ir, dava para sentir que ele não queria que a gente fosse embora. Sentimos um peso, uma exaustão enorme enquanto empacotávamos as coisas. Na nossa última noite na casa, sentimos um cheiro muito forte de podre e algo bateu 3 vezes no criado mudo ao lado da cama. Acendemos as luzes e ficamos acordados aquela noite. No dia seguinte, ficamos hospedados na casa do meu pai, até dar a data do nosso voo. E pela primeira vez em muitos meses eu tive um sono tranquilo. No sul, eu encontrei o meu lugar, minha segunda família, que é a Umbanda. Lá foram esclarecidas muitas dúvidas minhas. A casa de religião era a mesma casa da mãe Jana. Eles dividiam a casa com a terreira, é isso? Ou com o terreiro. Então eu vivia lá, como visita. Eu adorava a energia de paz que tinha aquele local. Me emocionei muito a primeira vez que coloquei os meus pés ali. Foi a maior energia de cura que eu senti na minha vida. No dia de finados, eu tive a oportunidade de conversar com alguns guias que estavam em terra. Me senti ao lado da Padilha das Almas. Me sentei ao lado da Padilha das Almas, com o intuito de fazer algumas perguntas a ela. E perguntei o que era aquilo na nossa antiga casa. E ela me respondeu que era um espírito vingativo, que não tinha aceitado a morte e que morreu dentro da casa. Disse também que ela estava... Disse também que ela, Padilha das Almas, estava sempre por perto e que sem a ajuda do espiritual poderia ter sido muito pior a nossa estadia lá. Outro dia questionei mãe Jana sobre o meu relacionamento com o Vitor. Perguntei o motivo de ter a sensação de já ter conhecido ele, só que antes de conhecer de fato. Ela abriu as cartas para mim novamente e confirmou relacionamento de outras vidas, onde eu fui a mãe dele. Complementou dizendo que só nos separamos... Completou dizendo também que só nos separamos depois da morte e seguimos 6 anos firmes e fortes. É isso? Bom, enfim, esse foi o meu relato. Obrigada de coração por ter lido. Mal posso esperar para ouvir na sua voz. Amo o canal de vocês. Um beijo e um queijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, a Maledite aqui tentou, mas
No fim deu tudo certo, foi descoberto e a mãe de santo já falou aqui, ó, fique tranquila que o negócio vai voltar. Mas ela não sabe, acho que não falou mais nada aqui da maledite, se aconteceu alguma coisa com ela ou não. E ela acredita que é essa moça, né? É o que mais parece aí, que faz mais sentido. Que era amiga, mas no fundo não queria ser só amiga, né? E a gente vê várias maledites desse jeito, né? Ou maleditos que às vezes estão ali na zona da amizade, tá tudo bem, ai, meu amigo, minha amiga, mas no fundo não queria isso. E aí a hora que esse amigo, amiga arranja alguém que de fato mexe com a pessoa, a outra fica, né? Então, tenhamos cuidado com as maledites e maleditos. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.